O documento mais otimista sobre cripto não foi escrito por algum maluco do Twitter, mas sim pelo presidente da SEC americana. E essa nem é a minha opinião, é do CIO da Bitwise, um dos maiores fundos de investimento dos Estados Unidos. Nesse vídeo eu quero analisar com você o que esse documento fala e o que ele significa para mim, para você, para todo mundo que investe em criptoativos. Inclusive revelar aquele que pode ser o ativo mais beneficiado por esse documento. Muito prazer, eu me chamo Matheus Savaris, sou cofundador da Targen, a maior consultoria cripto do Brasil e sem conflito de interesses. Se você precisa de direção e uma abordagem profissional para investir em criptoativos, considere contar com o nosso trabalho, os links estão aqui na descrição. E o documento publicado pela SEC é este daqui, ele trata aqui do que a gente chama de Liquid Staking. Antes de entrar no que esse documento fala, eu vou fazer uma breve explicação de 1 minuto sobre staking, se você já conhece, só pular um pouco o vídeo. Staking é uma forma de você minerar criptoativos. Tá? No Bitcoin, a mineração dele envolve poder computacional, é que nós chamamos de Proof of Work. Então eu tenho que botar ali computadores, eles têm que resolver um cálculo matemático e isso acaba validando novos blocos e por sua vez encontrando novos Bitcoins. E também as transações que a comunidade, que os usuários do Bitcoin fazem, são incluídas nesses blocos. Então, se o meu computador ele resolve o cálculo matemático desse bloco, ele automaticamente ganha a recompensa, que são os bitcoins, mas também valida todas as transações que entraram nesse bloco e ganha as taxas pagas pelos usuários que estão fazendo essas transações. Então, a atividade de validação de novos blocos, a mineração, ela é absolutamente importante para o funcionamento da rede. É isso que garante que as pessoas consigam transacionar criptoativos de forma segura, mantendo ali uma cadeia, digamos assim, hereditária, né? Desde o primeiro bloco minerado pelo Satoshi Nakamoto até o bloco atual, está tudo certo. Já a mineração no Ethereum ela é um pouco diferente. Ela não usa Proof of Work, ela usa Proof of Stake, que em termos gerais significa uma prova de reservas. Eu não preciso de um galpão com computadores para minerar Ethereum, mas eu preciso ter muito Ethereum depositado. Hoje o mínimo é cerca de 32 Ethereums. Se eu deposito isso, cerca de $100 mil, eu travo isso na rede Ethereum, aí eu começo a validar novas transações automaticamente, começo a ganhar taxas dessas transações que são incluídas em cada bloco. Isso é fazer staking, é você participar na mineração. Só que é claro que nem todo mundo tem 32 Ethereums para deixar ele travado. É uma barreira um pouco alta para você conseguir participar disso. E nisso entram os protocolos cripto, que basicamente colocam o mínimo de Ethereum para você, colocam os 32, né? Outras redes também utilizam isso, mas o Ethereum é a principal. Eles botam os 32 Ethereums e dizem assim, ó fulano, me dá o seu 1 Ethereum, ou o seu meio Ethereum, ou 10 Ethereums, a quantidade que você tiver, não tem mínimo, me dá que eu minero esse Ethereum para você. Eu boto ele aqui junto numa piscina com outros investidores e do lucro que eu obtiver com o seu Ethereum na mineração, eu fico com 10% e você fica com 90%. É isso que diversos protocolos cripto fazem. E até o final do vídeo eu vou revelar um desses protocolos que tende a ser muito beneficiado por essa decisão. Bom, e qual que é o problema disso? Qual que é a briga histórica? Por que esse documento é tão importante? Porque até agora havia uma briga de anos da antiga gestão da SEC para definir se esse tipo de atividade é considerado um valor mobiliário ou não. Porque para a SEC, quando uma, entre aspas, empresa, porque não são exatamente empresas que estão fazendo isso no mundo cripto, são protocolos, é diferente. Elas trabalham com governança, tá? Eu não sou o presidente dessa empresa, eu posso decidir tudo. Não funciona exatamente assim, tá? Mas para a SEC, se eu sou uma empresa que oferece staking, eu posso estar fazendo ali um contrato de investimento com os meus usuários, e isso, por ter um contrato de investimento, pode ser considerado valor mobiliário. Tá, e qual que é o problema se for considerado valor mobiliário? Porque aí as empresas elas vão ter que se adequar à legislação americana, elas vão ter que ser registradas e vão ter que ser fiscalizadas pesadamente pela SEC. Se elas não seguirem algumas regras, elas podem sofrer sanções, e isso poderia impedir também pequenos investidores de utilizarem esses protocolos. Ou seja, tudo que nós temos de bom no mercado cripto, que é você poder utilizar os protocolos no anonimato, ninguém precisa saber se aquele lá é o seu endereço, você não deixa o seu CPF, é você também ter uma organização descentralizada, as decisões não são tomadas na canetada. Esse tipo de coisa começaria a ficar mais estranho se fosse um valor mobiliário. Esses protocolos, eles iam ter algum tipo de centralização, possivelmente, da sua governança para poder se registrar na SEC, para poder tomar as decisões e se adequar às regras da SEC. Então, há muito tempo, muitos anos, fica essa dúvida no ar. Pô, será que eu posso confiar nesse protocolo?
Será que a SEC não pode vir da noite para o dia e considerar isso um valor mobiliário? E aí, né, pode acontecer uma reação em cascata e eu me ferrar com o meu dinheiro num protocolo de staking? Tem toda essa energia, né, negativa em torno desses tipos de protocolos. E, por fim, se não for o valor mobiliário, o que acontece? Aí os protocolos podem agir naturalmente, continuar fazendo o seu trabalho e mais, abre-se uma porta para o institucional não só utilizar esses protocolos, como também começar a oferecer esse tipo de serviço publicamente para os seus investidores. Isso significa muito mais adoção a esse tipo de tecnologia, muito mais adoção ao Ethereum também. E aí, o que a SEC decidiu? Qual foi a decisão dela sobre isso? Foi exatamente o que está sendo dito nesse parágrafo, que os protocolos, né, o Liquid Staking Activities, atividade de staking, conectados a esses protocolos de staking, não envolvem a oferta ou a venda de securities, né, de valores mobiliários. Isso aqui é um alívio tremendo para a comunidade cripto, especialmente para a comunidade do Ethereum. Então, todo mundo que está usando cripto ou que estava pensando em utilizar esses protocolos cripto de staking, podem ficar tranquilos que vocês não estão infringindo nenhuma regra, nenhuma lei federal. E os provedores de staking não precisam se registrar no governo americano, não precisam estar de acordo com a SEC. E o CIO da Bitwise, ele falou mais uma coisa, né, em adição a isso, que é o documento mais bullish, né, mais altista do mundo cripto. Ele falou também que isso ainda não foi precificado dentro dos protocolos de Liquid Staking. E eu concordo com ele. E eu trago aqui um exemplo de criptoativo, tá? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas eu trago aqui um dos principais expoentes no Liquid Staking da Ethereum. Ele tem cerca de 60% a 70% do Ethereum colocado nesse tipo de mineração, que é a Lido. E olha que interessante, a Lido subindo só 10% hoje. Isso que é muito pouco, né? Especialmente para o mercado cripto. Nós já fizemos o valuation desse ativo, eu posso adiantar para vocês que está extremamente descontado, $1 não é nada, deveria valer muito mais. E é interessante que a all-time high dela foi cerca de $6 aqui ó, 5,89. Ela tinha cerca de 5 bilhões de dólares só em stake naquela época. Hoje ela tem mais de 30 bi e está valendo muito menos. Então o ativo cresceu muito em fundamento e o preço não acompanhou. Agora, quem sabe com essa nova decisão da SEC, aí sim abra as porteiras, as pessoas consigam confiar mais nesse tipo de protocolo. Enfim, é assim, os Estados Unidos pavimentando todo um ambiente confiável para que cada vez mais pessoas utilizem essa nova economia e quem já está exposto a isso, é só esperar, isso aqui tende a retornar muito em poucos meses e alguns anos. É um mercado que ainda vai crescer por décadas, décadas e décadas. Eu faço a brincadeira que você investir em criptoativos e bons ativos agora, nesse momento, 2025, é como você investir na Bolsa Brasileira antes dela abrir capital estrangeiro. Então, é justamente isso. Agora nós estamos observando essa enxurrada institucional entrando no mercado cripto, assim como uma enxurrada institucional e de investidores estrangeiros entraram no mercado de ações brasileiro e fez ela subir aí exponencialmente. Então, hoje é dia de comemoração, mais uma lei benéfica para o mercado cripto. E reforço, se você quer se expor a esse tipo de investimento com estratégia, sabendo a hora certa de entrar, a hora certa de sair, sem loucura de fazer day trade, não é isso, tá? É exposição de médio prazo, valuation, fundamento, tudo isso é o nosso trabalho aqui na Target. Então, deixo o convite aqui para você ler os materiais que nós temos, os links estão aqui na descrição e com certeza, se esse vídeo aqui foi interessante, você tem um amigo que estava meio preocupado, a cripto não é regulada, não sei o que, manda esse vídeo para ele, acaba com essa besteira na cabeça das pessoas que cripto não é regulado, não só é regulado, como a regulação está cada vez mais a favor de quem quer fazer esse tipo de investimento. Então espero que esse vídeo tenha sido bom e nós nos vemos no próximo.